Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? Bom dia, muito bom dia. Que a paz do Senhor seja com você. E eu já quero dizer mais uma vez, bom dia! Com muita alegria. Se você quer começar o teu dia bem, então já coloca aí no comentário abaixo bem rapidinho, só assim, ó, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deseja um bom dia para os teus irmãos em Cristo. Deseja um bom dia para você também, porque quando você está digitando, você já escreve, né? Bom dia. Você digita e lê ao mesmo tempo. Então você entrega e recebe. Olha que coisa linda. Amados, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, tá certo? Que na vida a gente tem que saber. Não é sobre nós. Não é sobre nós, não é sobre o que podemos fazer. Inclusive, vou trazer aqui um exemplo bíblico de alguém que pensava, inclusive, assim. Então, nós vamos aprender um pouco mais. Esse louvor, né, do Ministério Zoe, se eu não me engano, é muito lindo, né? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo para você, é sobre Jesus, é tudo para Ele, honra e glória ao nome do Senhor. Vamos agora para a nossa reflexão. Peraí. Você que chegou aqui pela primeira vez, não está entendendo nada. Olha, aqui no canal Cooperadores de Deus, nós temos devocionais todas as manhãs a partir das 5h18. Te convido a esse vídeo aqui, você assistir até o final. Depois que você terminar o vídeo aí, no meio do vídeo, se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas é somente se você tiver interesse de ouvir da palavra de Deus, se você quer receber uma oração, se você quer participar da oração, tá bom? Então seja muito bem-vindo e sinta-se convidado a voltar mais vezes. A palavra de hoje encontra-se no livro de Esther, capítulo 6, somente 2 versículos, o 11 e o 12, que dizem o seguinte: Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amém? Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler, qual é o contexto dela? Bom, Mordecai aqui estava sendo honrado, tá? Então o versículo 11 mostra ali Amã falando exatamente ali para o povo, né? Apregoando para o povo que assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei Assuero, em outras traduções o rei Artaxerxes, estava ali honrando Mordecai. Mas por que isso aconteceu? Porque primeiramente o Senhor fez com que o rei Artaxerxes, né, como eu falei, também conhecido como rei Assuero, ele perdeu uma noite de sono. Então tá lá numa noite, perdeu a noite de sono e aí pediu para algumas pessoas trazerem para ele ali o livro dos feitos memoráveis. E aí começaram a ler para ele e mostraram ali a parte de Mordecai, que em outras traduções é Mardoqueu, que ele foi responsável por um determinado momento ter salvo a vida do rei. Isso mesmo, Mordecai salvou a vida do rei, impedindo um assassinato que era uma conspiração que estavam fazendo contra o rei. E aí naquele momento o rei vai perguntar, e o que é que foi feito aí para Mordecai, para Mardoqueu? O que é que fizeram? Rei, não fizeram nada. Aí é um momento onde Amã chega e ele pergunta para Amã, o que é que deve ser feito? Amã, todo orgulhoso, achando que ia contar algo que seria feito para ele, né? Então ele chegou e disse, olha, rei, o senhor deve fazer assim, deve colocar um cavalo, vestes, deve colocar pela cidade para ele passar, ser honrado e tudo mais, achando Amã que ali seria ele a ser honrado. Mas não, ali ele estava exatamente falando o que seria feito sem que ele soubesse para Mardoqueu. Mas você percebe
que é que aconteceu aqui dentro dessa passagem? Mordecai foi honrado pela cidade, foi honrado publicamente, tá certo? Pela cidade, e depois de ser honrado, ele voltou para a porta do rei. Ele voltou para a porta do rei. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, irmão, entendi, mas o que isso tem a ver mesmo com o fato de que você começou o devocional de hoje dizendo nunca foi sobre nós, agora você está falando que Mardoqueu foi honrado, o que você está querendo dizer? Ótimo, se você está se questionando e fazendo essas perguntas, esses pensamentos, é maravilhoso. Porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que refletir sobre a palavra de Deus dessa forma, sempre nos fazendo perguntas e dizendo, Espírito Santo, como é que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer que eu entenda sobre isso? Então aqui nós estamos vendo um homem que estava sendo honrado, voltou para a porta do rei, porque a intenção, a missão, a função, a motivação de Mordecai não era para ele, era para o povo judeu. Exatamente. Mordecai estava naquele momento à frente da porta do palácio buscando a salvação para o povo judeu, porque existia ali um decreto para matar todo o povo judeu. Então Mordecai, naquele momento, ele disse, não, isso aqui está errado, não pode. E ele começa a falar com a rainha Esther sobre isso. E aí, nesse momento, mesmo sendo honrado, Mordecai não fica satisfeito, não é aquilo que ele deseja no coração. Ele quer a salvação para todos os judeus. É isso que motiva, essa é a missão de Mordecai. Então, naquele momento, ele mostra que, não é sobre mim, não. Vocês estão aí me honrando, ok, mas não é sobre mim. Existe um povo aí, o povo judeu, que está sendo condenado à morte. Vocês fizeram um decreto aí. Então, no coração de Mordecai, também chamado de Mardoqueu, às vezes acabo falando assim, o que acontece? Ele estava ali sendo motivado a salvar todo o povo judeu. E aí você se pergunta, ok, irmão, entendi, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? Tudo, tudo. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre toda a população, toda a sociedade que precisa conhecer a Jesus Cristo. É esse Jesus que nós queremos apresentar. Assim como foi falado no louvor, não é sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo para você, é tudo para Jesus. Então, da mesma forma como Mordecai naquele momento desejava a salvação do povo judeu, nós temos que ter o desejo no nosso coração de não ter a salvação somente para si. Nós temos que falar desta salvação para outras vidas. Nós temos que ter o desejo no nosso coração de que outras pessoas aceitem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A nossa missão é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos ter isso no nosso coração, esse desejo de salvação por almas, esse desejo de que mais pessoas venham a ter a oportunidade de conhecer a Jesus, porque não pode ser suficiente para você imaginar assim, mas eu já recebi a minha salvação, eu já confessei a Jesus, então está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Não. Nós acabamos de ver um homem aqui que estava sendo extremamente honrado. O que estava passando aqui com Mordecai era uma honra muito grande naquela época, mas ainda assim não era aquilo que satisfaria o coração dele. E por ele ter esse propósito de desejar a salvação de todo o povo dele, o Senhor honrou com muito mais. Então, mais à frente, Mordecai, ele é livrado da morte. O inimigo, ou seja, Amã, o inimigo dos judeus, que preparou uma forca para matá-los, é ele quem morre na forca. Mordecai fica colocado sobre os bens de Amã e da família dele. Então, o Senhor começa a honrar a Mordecai cada vez mais. Então, aquele momento de honra que já era grande, sim, naquela época que Mordecai estava passando, Mordecai depois foi colocado em locais ainda maiores e o Senhor foi dando cada vez mais a Mordecai. Então, para você que tem um desejo de salvar almas, para você que tem um desejo de apresentar Jesus Cristo a outras pessoas, eu quero te dizer que se você colocar isso no seu coração, o Senhor vai te dar
muito mais honra, Ele vai te colocar em locais muito mais altos, e a alegria que você vai ter no coração por saber que existem mais pessoas tendo a oportunidade de conhecer a Jesus e também herdar o reino dos céus, vai ser algo maravilhoso na sua vida, tá bom? Vamos agora para o nosso momento, que é o momento do nosso devocional, que é da frase profética. Queridos, frase profética é o momento do nosso devocional onde eu digo uma frase e peço, é um pedido, é um convite que eu te faço a digitar no comentário abaixo para que você também tome posse daquilo que você está escrevendo. E a frase profética de hoje é: nunca foi sobre nós, é sobre Jesus. Nunca foi sobre nós, é sobre Jesus. Escreve essa frase profética no comentário abaixo. Eu vou até dizer pela terceira vez. Olha, nunca foi sobre nós, é sobre Jesus. Amém? Depois que você digitar isso no comentário, fecha os teus olhos, se concentra comigo para que nós possamos juntos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esta manhã que se inicia. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter nos acordado, ter nos dado fôlego de vida, podermos agora, Senhor, escutar o som do canto dos pássaros. Oh, Senhor, quanta alegria o Senhor traz ao nosso coração logo no início da manhã. Eu quero te agradecer imensamente, Senhor, pela presença de cada um que o Senhor trouxe aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E conforme o Senhor falou desde o início do devocional, através do Teu Espírito Santo, não é sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é sobre Jesus Cristo. Então, Senhor, neste momento nós queremos te agradecer por colocar isso no nosso coração. Mardoqueu, aquele homem, também deu exemplo de como se portar, porque mesmo sendo honrado, aquilo ali não satisfez o coração dele. Ele queria que outras pessoas tivessem a oportunidade da salvação. Existia um povo ali que precisava ser salvo. E hoje nós sabemos, Senhor, que existe um povo que precisa te conhecer. Aqueles que um dia já te conheceram, mas por algum motivo se desviaram, nós te pedimos que essas pessoas tenham o coração quebrantado para retornar para os caminhos corretos e poder se reconciliar com o Senhor. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus, que possam fazer hoje, para que quando chegar a hora, possam sim herdar o reino dos céus. Pai, eu te amo e quero te agradecer por todo o teu amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E eu te peço que derrame sobre a vida de cada um que está aqui, que cada um que passou por aqui possa ter um dia maravilhoso, um dia na tua presença, e que o Senhor possa recompensar a cada um deles. No nome de Jesus, amém. Não é sobre nós, mas eu quero poder te ver amanhã novamente, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.